Que toque ao vivo, transmissão live pelo TikTok. As escrituras aqui na Bíblia de Jerusalém, Matitial, capítulo 24, versículo 24. A Escritura diz: pois hão de surgir falsos Machias e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Agora, sempre devemos entender que nos 4 evangelhos aqui da Bíblia de Jerusalém, quando Mashiach e Yehoshua está a ensinar, doutrinar, pregar, ele está a pregar para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme está em Matitial 10, versículos 5 e 6, e capítulo 15, versículo 21, quando ele diz para aquela mulher sírio-fenícia: não posso pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como também Matitial, capítulo 10, versículos 5 e 6. Não vá aos gentios, nem aos samaritanos, mas somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, todo ensinamento doutrinário de Yehoshua Mashiach é para os Yehudins, os judeus, de ponta a ponta, de uma ponta a outra ponta, de um evangelho ao outro evangelho, porque ele pregava para judeus. Ele pregava o engrandecimento da Torá, da lei do profeta Moisés, porque Ishaial, se chama Isaías, mas é o profeta. Ishaial disse no capítulo 42, versículo 21, que quando Mashiach viesse, ele iria engrandecer a lei. E a lei dizia: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, Matitial 5, 28, para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu já cometeu adultério, não pecado de sexo, adultério no seu coração. Veja, ele está pregando para os judeus e cumprindo o que o profeta Ishaial, que se chama de Isaías, disse o que é que ele iria fazer com a Torá. Não vim revogar a lei, destruir os profetas. Matitial 5,17, mas eu vim cumprir, até que os céus e a terra passem, nem um tio, um acento, será retirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer que ensinar todos esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Quem menosprezar um desses menores mandamentos será chamado pequeno no reino dos céus. Então não cuideis que eu vim acabar, destruir, revogar, anular a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso. Ouviste o que foi dito aos antigos, Shemonte, Êxodo 21, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, porém eu vos digo, vai engrandecer a lei,
Amai vossos inimigos, se te bater na direita, oferece a esquerda, se mandar andar uma milha, ande duas, se pedir a capa, dê a túnica. Então, ele está dando um novo tom, um novo sentido, um novo significado à lei. Na verdade, está ficando até mais difícil de cumprir, né? Que o adultério era se fizesse corpo a corpo, né? Porém, a partir de Yeshua Mashiach, só de olhar e tendo desejo libidinoso, já cometeu adultério, que é um pecado de sexo, né? Então, assim ele foi fazendo com toda a lei, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados, Shabat. Todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei Shabat. Shabat. O verdadeiro Shabat, ou seja, até o sábado, o dia de sábado, o quarto mandamento da Torá, foi magnificado. E achareis o Shabat para vossas almas, como Paulo pregou em Hebreus 4, que ainda restava um dia para os filhos de Deus que irão entrar nesse repouso. Mas não era um dia da semana. O repouso é Mashiach, né? Saiu engrandecendo tudo. Saiu engrandecendo tudo. Então, quando ele prega, aqui nos evangelhos, ele está pregando para Ihudim, para judeus. Até porque ele não saiu da terra de Israel, das fronteiras. Ele não foi na Grécia pregar, ele não foi no Chipre pregar, ele não foi na Fenícia pregar, ele não foi em Antioquia pregar, ele foi ao Egito quando era criança, né? Bebê, né? Porque o Herodes intentava matá-lo, né? Mas ele não foi lá para evangelizar. O seu evangelho, as boas novas, a sua mensagem era somente para judeus. É por isso que está aí uma grande dificuldade. Porque lendo os 4 evangelhos, Matitial, Marcos, Lucas e Ronã, as pessoas não vêem o arrebatamento nos 4 evangelhos. Não acha a palavra rápido, arrebatamento. Você vai achar arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16, 17, 18, mesmo Senhor descerá do céu, dado o sinal, a voz do arcanjo, a trombeta divina. Os que morrerem em Mashiach ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Devemos entender que quando a Shalia, o apóstolo Paulo escreve, ele escreve para as nações, não para judeus, exceto a carta aos hebreus, né, para as 12 tribos de Israel, que ele era hebreu, da tribo de Benjamim, né? Né? Mas sua mensagem é para os gentios, as outras 13 cartas. E é aí que está o arrebatamento. Aí há essa confusão de pré-tribulacionismo, tribulacionismo, meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Há uma verdadeira confusão, porque eles não conseguem ver o arrebatamento nos 4 evangelhos. E realmente o arrebatamento está nas cartas de Paulo. E o evangelho de Paulo, Paulo mesmo disse, a Kefa, que se chama de Pedro, a ele foi confiado o evangelho para os da circuncisão. Porque os Ihudim, judeus que criam no Mashiach, era normal eles continuassem se circuncidando. Mas já os gentios não foi cobrado circuncisão nenhuma. Porque o evangelho da incircuncisão, né? Lá os Gálatas, depois de Paulo pregar lá aos Gálatas, ele disse que aquele que se circuncidar caiu da graça, né? Rompeu com Mashiach, né?
Você entende, né? Que ele tinha passado lá na galáxia, né? Pregado aos Gálatas, e eles tinham corrido bem, recebido o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, porém alguém lá do judaísmo que disse que seguia Mashiach, judaísmo mashiânico, né? Foi lá e convenceu os Gálatas gentios a se circuncidar, e aí Paulo pegou pesado, pegou duro, né? Caíste da graça, rompeste com Mashiach. Paulo está dizendo que não tem esperança. Foi duro, enérgico, né? Precisou ser duro, né? Porque ele tinha uma revelação, um evangelho, uma boas novas, não para as 12 tribos, mas para os gentios, e aí onde inclui o rapto, o arrebatamento, onde aparece o arrebatamento. E aí quando você vê no livro de Bereshit a história de Iosef, filho de Yaakov, que teve 12 filhos, né? Você vê que ele, além de virar o governador no Egito, depois do faraó era ele, a sua esposa, a esposa de Asenat Paneah, era gentílica, estava no palácio, não estava junto com ele quando ele se revela aos seus 11 irmãos, né? Toda aquela trama que Iosef programou, planejou e executou uma tipologia, figura do que vai acontecer com Israel, né? Do que ocorrerá com Israel. Isaías, Zacarias 13, eles vão perguntar que feridas são essas em tuas mãos, teus braços, em teu peito, né? Essas foram as feridas que fui ferido na casa de meus amigos, no Gólgota, no Calvário, na cruz, né? Coisas que os judeus recusam até hoje, mas quando chegar a hora de Mashiach, o verdadeiro Mashiach, não é Bar Kokhba, que trouxe uma rebelião, né? E foi esmagada pelo Império Romano, e tantos outros Mashiachs que apareceram para Israel, mas não era o verdadeiro Mashiach, né? Porque o verdadeiro Mashiach, além de salvar Israel, também tinha que salvar os gentios, as nações. E a única maneira de salvar é Bereshit, Gênesis 3,15. A semente da mulher. E mulher não tem semente, né? Quem tem semente engendra, no espanhol, né, engravida, gera filho, é o homem, é o varão, né? No caso de Miriam, né, a virgem, nem o óvulo era dela. O Gênesis não era de Iosef, o carpinteiro. Ele não é o pai biológico de Mashiach e Yehoshua. E nem o óvulo era de Miriam, né? Ou seja, o próprio Criador, Elohim, Hashem, Adonai e Jeová, criou já o óvulo fecundado. O óvulo o Criador criou já fecundado com Gênesis, e pediu permissão, o anjo Gabriel pediu permissão à Virgem Miriam se ela permitia ficar grávida sem sexo. Ela disse: cumpra-se em mim a vontade de Adon, a vontade de meu Senhor. Então, conforme a autorização dela, porque Deus não invade. Quem vem com pé de cabra, né, e arromba a porta, invade, né, não respeita as coisas, as regras, é Satanás. O adversário, né, vem como ladrão para matar, roubar e destruir, né? Porém, o Criador é gentil, né, educado. Deu o livre-arbítrio e respeita o livre-arbítrio que ele deu ao homem e à mulher, ou seja, o anjo, o Malá, né?
anjo, grego, né? Ângelos. O correto é o hebraico, Malá. Gabriel perguntou se ela autorizava. Ela, então, pode fazer. Cumpra-se em mim a vontade do meu Senhor. Então, você vê aí que os 4 evangelhos não falam de arrebatamento. Fala de grande tribulação. Como eu preguei por último, né? As dores de parto. Depois das dores de parto, uns 14 sinais da vinda, né, do regresso. E depois disso vem a abominação da desolação, que estará no lugar sagrado, no lugar santo. Né? Daniel é preciso, ele diz que vai estar sob a nave do templo, né? Daniel 9:27. Achalia, Paulo fala que essa besta vai se sentar no templo de Deus, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, embora Achalia prega um evangelho para as nações, para os gentios, para os povos, mas ele conhece muito bem as profecias dos profetas. Naum, que fala do conselheiro de Belial, que vai se levantar contra Jeová, o iníquo, né? O iníquo, né? Conhece muito bem as profecias do profeta Daniel, que diz que haveria uma abominação na nave do templo. Porém, Paulo fala, Achali, o apóstolo Paulo fala que o adversário, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, né, se sentará pessoalmente no templo de Deus. Então, o terceiro templo, ele vai vir. Quando Paulo pregava isso, o segundo templo estava de pé, né? Porque Paulo vai morrer ali no ano 66, né? 67, debaixo da jurisdição do imperador romano Nero, né? Havia o segundo templo, né? De Herodes, que gastou 46 anos para construir. Mas desde o ano 70 até 2025, hoje, não há terceiro templo, né? Não há o Beit Tamigdash, né? Mas só se fala disso hoje, né? Porque antes da internet, né, não se sabia notícia nenhuma de Israel, de Jerusalém, dos judeus. As informações não chegavam. Agora, com a internet, tantos e tantos canais de YouTubes e influencers que vivem em Israel e retrata a vida do povo judeu, transmite as informações, notícias atuais de todo o país de Israel. Então, hoje, todo mundo passa a ter o conhecimento, né, do que se passa em Israel. Isso é importante, né? Até porque o William Marion Branham, mensageiro do entardecer americano, do Kentucky, né? Ele pregou dizendo que Israel é o relógio do arrebatamento, né? Você quer saber que horas são? Olhe para o relógio no seu braço. Você quer saber, William Branham dizia, você quer saber que dia é, mês e ano é? Olhe para o calendário. Você quer saber sobre a volta do Senhor? Então olhe para Israel. O relógio do arrebatamento, né? E coisas estão acontecendo em Israel. Hoje mesmo, Benjamin Netanyahu fez seu discurso na ONU, né? Quase 200 países. Ele viajou de Jerusalém, de Israel, Tel Aviv, né, para Nova York, só que ele não pôde passar por alguns países, porque senão ele seria preso, né? Ele está condenado pelo TPI, Tribunal da Holanda, né, internacional, como criminoso de guerra, tal como Vladimir Putin, né, também está condenado por crimes de guerra. Mesmo a Eslovênia disse que se ele parasse com o avião dele lá na Europa, né, prenderia ele. Aí ele ficaria, ou até morreria na prisão, né,
em Haia, na Holanda, né? Juízes já condenaram ele como criminoso de guerra. Donald Trump sancionou esses juízes de Haia, do Tribunal, do TPI Internacional, Tribunal Internacional da Holanda, como Donald Trump sancionou juízes, está sancionando, revogando visto, colocando a lei Magnitsky aqui no Moraes, Alexandre Moraes, em Brasília, né? Ou seja, é o autoritarismo, autocrata, né? Devemos também lembrar que um autoritário como Donald Trump está a um passo de virar um ditador, porque Adolf Hitler na Alemanha também começou assim. Não prestou lá na Áustria, né? Que ele queria seguir a carreira de pintor, virou morador de rua, foi lutar na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, lutou na Primeira Guerra Mundial, recebeu lá uma medalha da Alemanha, entra no partido nazista, né? Se candidata e tem toda aquela trama, né? Vira o chanceler, vira um autocrata, autoritário, vai tirando as liberdades, né? A liberdade de expressão, daqui a pouquinho ele vira um ditador na Alemanha, né? E promove a caçada, né? A quem tinha síndrome de Down, a ciganos, aos testemunhos de Jeová, aos gays, até ele caçar judeus, né? 6 milhões morreram no Holocausto, né? A Rússia, né? Com os aliados, Winston Churchill da Inglaterra, Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, né? E tantos outros não se aliam, Joseph Stalin da União Soviética, talvez hoje o mundo estaria falando alemão, né? Como a França estava fadada, tomada pela Alemanha, mas houve o dia D na Normandia, onde os americanos desembarcaram ali para libertar a França, né, Paris, do domínio de Adolf Hitler. Isso é história, né? Isso é história. E já é o tempo, gente. Já estamos vivendo esse tempo. Muitos estudiosos, especialistas geopolíticos já dizem que a Terceira Guerra Mundial já começou, não? Não em campo ainda, mas as tensões, as preparações, os acontecimentos, as pressões, o que surge no mundo, o que está sucedendo no mundo, já são evidências, indícios que a Terceira Guerra Mundial já começou. Ou seja, que será meramente questão de tempo, até isso eclodir na Europa, né? OTAN versus Rússia, Rússia versus mais países europeu. Toda a Europa sabe que a Rússia não parará na Ucrânia, não? Como ela vem testando, jogando drones na Polônia, fazendo seus aviões, acho que é a Moldávia, né, cruzar céus de países europeus. Donald Trump disse no seu discurso na ONU essa semana que ele encerrou 7 guerras e merece o prêmio Nobel da Paz, né? Não sei que 7 guerras ele acabou. Que a guerra no Sudão tá aí, matando que só. A guerra na Ucrânia tá matando, o Rússia versus Ucrânia mata pra valer. A guerra em Gaza também mata pra valer, né? E ele vem dizer que acabou com 7 guerras. Onde tá essas 7 guerras? E que já merece o prêmio Nobel da Paz. No entanto, ele avisou essa semana que a OTAN está autorizada a derrubar qualquer caça-avião russo que cruzar os céus de países ligados à OTAN na Europa, né? Ou seja, isso é uma declaração de guerra, né? Ou seja, está chamando a guerra, né? E todo mundo sabe, até a França. Quem é que não sabe? A França está preparando seus hospitais, né, para a guerra, a grande guerra, a Terceira Guerra Mundial, né? Noruega, outros países já ensinam com cartilhas e treinamentos sobre a população
a como viver num estado de guerra. Né? Se a guerra eclodir ali na Europa, como sobreviver. E Netanyahu fez seu discurso na ONU. Eu tive que anotar algumas coisas, né, que ele falou, né, no seu discurso na ONU. Né. Ele disse que, se depender dele, Israel não vai permitir um Estado palestino. Né. Mas nós sabemos que um primeiro-ministro de Israel pode ser retirado do cargo, do poder, pode haver novas eleições, né? Ele pode perder pelo voto, né? Mas ele disse que não vai permitir a existência de um Estado palestino. Né? Quando ele foi discursar hoje, mais de 100 delegados e delegações de países evacuaram o auditório da ONU, né? Ou seja, ele falou para cadeiras vazias, muitas cadeiras vazias. Né? Ele acha, olha o que ele falou, parece que ele não entende profecia. Ele acha que vai reatar a amizade com o Irã, que vai depor o regime do Ayatollah Khamenei, xiita, islâmico, do Irã, e que o Irã um dia vai restabelecer a liberdade, né? E vai ter amizade com Israel, e vai deixar de ser um Irã nuclear, tendo usinas nucleares, como ele mesmo falou lá, o Netanyahu, que acabou com a maioria dos cientistas atômicos do Irã, explodindo lá com mísseis, matando eles, né? Gente, eu vejo que Netanyahu não entende de profecia nem dos profetas de Israel, embora ele seja israelita, né? Deveria ler Ezequiel 38, 39, onde a Bíblia diz que do extremo norte de Israel, do norte de Israel vem a besta, ou do Líbano, ou de Damasco, Síria, ou da Turquia, isso é o norte. Do extremo norte vem o Gog, aí a Rússia, que está lá no extremo norte. Uma coisa é o norte de Israel e outra coisa é o extremo norte de Israel, onde está a Rússia. Mas Chechênia, Bielorrússia, Cazaquistão, aqueles monte de países lá. A Bíblia fala que a Rússia vai descer. O rei do norte, o Gog, vai descer para o Mar Morto. E vai morrer ali os russos, com todos os países que vierem com a Rússia, né? Vai nascer ali o Vale do Viajante, o Vale do Oberim, Ezequiel 39, 11, né? O Mar Morto vai virar a sepultura dos russos, né? Só que a Rússia vai virar com o Irã, a Pérsia, né? Então não vai ter esse negócio de amizade de Israel, liberdade de Israel, embora há uma grande comunidade de judeus na Pérsia, no Irã atual, né? Inclusive está sendo caçado pelo regime xiita do Ayatollah Khomeini, estão sendo mortos, né? E o que a Bíblia diz é que o Irã vai se juntar aos russos, ao Gog. Irã, Fut, né? Líbia, Cuxi, Eritreia, Etiópia, Sudão, se juntarão ao Gog e irão contra Israel, e vai ser uma guerra tão horrenda. É a Bíblia que diz em Ezequiel 39 que vai gastar 7 meses Israel enterrando os cadáveres desses povos que virão junto com Gog contra Israel. 7 anos queimando as armas, né? É o que a Bíblia fala que vai ocorrer, né? Então parece que Benjamin Netanyahu não entende bem das profecias dos profetas hebreus, né? Aí ele falou também dos terroristas, dos islâmicos radicais, do antissemitismo, né? Que é algo contra os judeus. Falou da jihad, que tem que exterminar, matar eles, né? Que se o Iraque, o Líbano, ou Síria,
qualquer país ali atacar Israel, Israel vai acabar com terroristas islâmicos radicais. Será que vai? Antissemitismo? Será que vai? Jihad? Será que vai? A Bíblia diz diferente, né? A Bíblia diz em Zacarias 14:2, 14:1, né? E Jeová diz: eu reunirei todas as nações para o combate contra Jerusalém. E a cidade será invadida, tomada, e as mulheres violentadas. Metade da cidade irá para o combate. Aliás, metade da cidade irá para o exílio, né? As casas serão saqueadas, né? Então, vemos Israel rodeado de 22 países árabes, né? Que dá mais de 400 milhões de árabes. Não tem como erradicar terroristas islâmicos radicais, antissemitismo e jihadistas, né? Porque são mais de 400 milhões. Houve uma cimeira em Doha, no Catar, depois que Israel bombardeou um bairro residencial no Catar para matar a liderança do Hamas, o líder do Hamas, mas não matou o líder, está vivo, né? Foram mais de 40 países árabes, xiitas e islâmicos muçulmanos. Então, muitos países, né? Não tem como a paz vir para Israel. Nunca haverá paz. Pelo contrário, a Bíblia diz que vem uma hora em que esses países aí vão invadir Jerusalém, vão tomar Jerusalém. Às vezes a causa que vai fazer eles fazer isso é esse genocídio que Benjamin Netanyahu faz em Gaza. Ele disse que a tragédia contra a população, ele não fala genocídio, tragédia contra os civis em Gaza é inevitável, porque ele diz que o Hamas, os terroristas, fazem a população civil de escudo humano, né? Para chegar aos terroristas, tem que chegar passar pela população civil. Por exemplo, Gaza vive 2 milhões de civis palestinos. Israel só conseguiu evacuar 800 mil, quer dizer que tem 1.200.000 ou mais de civis palestinos dentro de Gaza. Israel está colocando lá agora 80 mil soldados israelitas porque quer caçar o Hamas. Onde tiver um terrorista, soldado do Hamas escondido em algum buraco dentro de Gaza, com reféns sequestrados, Israel quer matar os terroristas e libertar. Mas o problema não é só o Hamas. E a Irmandade Muçulmana no Egito? Que é mais de 112 milhões de jihadistas. E a Irmandade Muçulmana? Porque o Hamas hoje está reduzido a talvez 3 mil soldados terroristas do Hamas. Mas e o Egito? Onde quase 100% da população é da Irmandade Muçulmana. Que é o pai, a mãe do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda, do ISIS, do Estado Islâmico, do Daesh, de todas as organizações terroristas no Oriente Médio. Você está vendo o que eu estou dizendo? Israel quer a paz. 22 países ali ao redor de Israel, forma 400 milhões de árabes. E se juntar esses mais de 40 países, a Indonésia, uma superpopulação, o presidente da Indonésia ofereceu 20 mil soldados para enviar para Gaza para libertar e salvar o povo palestino, ou seja, lutar contra Israel. O Gustavo Petro da Colômbia conclamou em seu discurso na ONU formar um grande exército de salvação e libertação dos palestinos e enviar para Gaza sem depender da autorização do Conselho de Segurança da ONU, dos Estados Unidos. Ou seja, já começa a se falar em montar exército para entrar em Gaza, né? Embora o Conselho de Segurança já votou 6 vezes
para se encerrar a guerra em Gaza, que na verdade nem guerra é, né? Que é um massacre da população civil, acho que já morreu mais de 60 mil. Israel com bombas, drones, aviões, F-35, contra uma população que não tem nada para revidar, né? Netanyahu chama de tragédia, mas é um genocídio, gente. É um genocídio. E a Bíblia está dizendo que uma hora dessas, Jeová vai permitir todas as nações virem contra Jerusalém. Mas qual será a causa? Qual será o motivo? Ora, pode ser perfeitamente esse Netanyahu chama de tragédia, o mundo chama de genocídio. Já pode ser isso aí. Se precisava de um motivo para invadir Jerusalém, está aí o motivo, não? Vocês entendem? E ele disse que o objetivo dos terroristas é acabar com o Estado judeu, o Estado judaico, não? Agora, há uma profecia de Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch. Ele é considerado um Mashiach para os judeus ultra-ortodoxos, embora ele nunca pisou os pés dele em Jerusalém. Ele morreu em 1994 em Nova York, né? E é o único judeu que tem um dia de feriado nos Estados Unidos, né? É o judeu mais famoso em Nova York, nos Estados Unidos. Chegou a ter um feriado, você sabia disso? Ele profetizou que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, será o último primeiro-ministro, e depois dele ele vai apresentar o Mashiach, né? Então, você vê, Netanyahu está revestido de uma profecia do Rebbe de Lubavitch, né? Que morreu em 94, mas a conversa entre ele, o Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, tem ela aí na internet, né? Se essa profecia vai se cumprir ou não, eu não sei. Também eu não acredito que nessa profecia que Benjamin Netanyahu trará o Mashiach. O Mashiach já veio. O Mashiach é Yehoshua que morreu no Calvário, na cruz. Se vem alguma coisa depois de Yehoshua, Mashiach, o que vem é o anti-Mashiach. É a besta, é o pequeno chifre. É o anti-Mashiach que vem. Porque o verdadeiro já veio, e como Israel ficou com o coração endurecido e cegado, o crucificou no Calvário. Então quem está vindo, se essa profecia do Rebbe de Lubavitch se cumprir, Netanyahu, no meu parecer, ele vai apresentar o anti-Mashiach, não o verdadeiro Mashiach. Vocês entendem? Vocês entendem? Então Netanyahu disse que está destruindo o Hezbollah no Líbano, os terroristas Houthis no Iêmen, né, que cercou o Mar Vermelho, terroristas em Gaza, que conseguiu fragilizar a Síria, né, que tinha um regime ditatorial de 50 anos do Bashar al-Assad, que era abrigo de terroristas do Irã, né, que se abrigava na Síria. Mas eu tenho dito que esse Ahmed al-Shara de Damasco, da Síria, ele é perigoso, né? Que ele era um terrorista da Al-Qaeda. Ele era chefe do HTS. Muitos dizem que ele é um agente da CIA dos Estados Unidos disfarçado, né? Porém, a profecia da Bíblia, eu não sei se é ele, fala que do norte de Israel, aí é o Líbano, Damasco, Síria ou Turquia. De um desses três lugares surgirá o pequeno chifre. Ele vai começar pequenininho, depois ele vai crescer e vai fazer destruição grande. A Bíblia fala que ele vai destruir países poderosos. O pequeno chifre, que vai receber o poder de
10 chifres, mas vai reinar com 7 chifres, né? Porque a Bíblia diz que ele é o 8º, né? E eu estava lendo, gente, não estou dizendo que é o Armed al-Shara, porque a besta, o anti-Mashiach, ele só vai se revelar depois que aquele que o retém, o detém, for removido, que é o Roa HaKodesh. Somente depois que o Espírito Santo sair da terra, junto com a noiva da palavra original, é que o mundo vai saber quem verdadeiramente é o adversário, o filho da perdição, o homem do pecado. Mas a Bíblia fala de onde ele vem, né? E eu estava lendo o nome Síria. Síria e Assíria, né? Essa Síria atual aí de Damasco, ela é fundada, ela é moderna, acho que é a partir de 1920. E a etimologia da palavra Síria tem a ver com a palavra Assíria. A Síria foi um império que governou o Oriente Médio todo. Inclusive, a própria Síria hoje, Damasco, era governada, dominada pelo Império Assírio, né? A capital do Império Assírio, Síria, e a Síria tem tudo a ver. A etimologia da palavra, Assíria e Síria. E a capital da Assíria, que não existe mais, é Ruínas hoje, chamava-se Nínive, na atual cidade de Mossul, no Iraque. Quem fundou Nínive foi Nimrod, o mesmo que fundou a Torre de Babel. A Torre de Babel. Nimrod era filho de Cush. Cush era filho de Cã. Cã era filho de Noé dentro da arca. Cã teve 3 filhos: Fut, Líbia, Misraim, o Egito, né? Cush, e também Canaã, né? E o Cush, filho de Cã, filho de Noé, é o pai do Nimrod. Então, eu já disse aqui que essa besta que vem, que tem muita gente que diz assim, não, ele vem da Grécia, né? Porque Apocalipse 13 diz que a besta tem a aparência de leopardo. O leopardo é a Grécia. Mas também a Bíblia diz que a besta tem pés de urso. O urso é a Pérsia, que é o atual Irã. E diz que a besta tem boca e mandíbula de leão. O leão é a Babilônia, o atual Iraque, né? E diz que o dragão dará o seu trono à besta. O trono do dragão é a Turquia, né? Pérgamo, a atual cidade de Pérgamo, né? Bergama, atual cidade de Bergamo, Turquia, né? Então a Bíblia já descreve profeticamente os passos do Assírio. Naum, capítulo 1, versículo 1, Naum, capítulo 1, versículo 11, né? E Naum, capítulo 3, versículo 19, diz que é um assírio. Só que ele é chamado de conselheiro de Belial, aquele que maquina o mal contra o Criador Yehová. E o capítulo 3, versículo 19 de Naum diz que a Síria foi ferida de morte, esse império. Você veja que as 7 cabeças da besta, o único que não existe hoje é a Síria. O Egito existe, o Iraque, a Babilônia existe, a Pérsia, o Irã existe, a Grécia existe, os romanos existem. Mas onde está a Síria? Ruínas. Sua capital, Nínive, hoje é ruínas. Mas Síria, Damasco, e olha que o profeta Ishaial, que se chama de Isaías, capítulo 17, versículo 1, tem uma profecia sobre Damasco. Damasco virará escrombo, ruína, será destruída. Qual a razão do porquê a cidade de Damasco, acho que tem 5 milhões de habitantes, será destruída? Não sei. Mas isso vai acontecer. É uma profecia do livro do profeta Ishaial, que se chama de Isaías. Então eu quero dizer que, no meu parecer, na minha maneira de ver, na minha ótica, na minha visão, todos os elementos da profecia já estão aqui. O que falta é se manifestar, né? O que falta é cumprir. Mas o quebra-cabeça, as peças estão aqui, a plataforma está aqui. Vocês entendem, né? Será Benjamin Netanyahu o último primeiro-ministro de Israel, como profetizou? E tem vídeo, o Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schuyz,
que é considerado, na visão do judaísmo ortodoxo, o sétimo Mashiach, porque na visão do judaísmo ortodoxo, até Rambam, que foi um filósofo, né, um grande mestre do judaísmo, também é tido como Mashiach. Vários homens, na visão do judaísmo, se considera Mashiach, né? Bar Kokhba não foi chamado de Mashiach, não trouxe uma rebelião que o Império Romano massacrou, né? Eu já disse, se a profecia dele se cumprir, ele não irá trazer Mashiach. Ele pode trazer, Benjamin Netanyahu pode trazer o anti-Mashiach, porque o verdadeiro Mashiach é Yehoshua, que foi ferido, morto, assassinado, martirizado no Gólgota, né? Então nós estamos aí caminhando para o fim, sempre caminhando para o fim. E eu expliquei aqui que todos esses sinais dos 4 evangelhos apontam para Israel. Porém, Paulo prega sinais que apontam para os gentios. Eu vi alguém pregando, não, a besta sobe do mar, línguas, povos e nações, multidões, correto, concordo. Porém, isso não anula Daniel 8:9, que diz que a besta não vem do sul, não vem do leste, nem do oeste, mas vem do norte de Israel. E quando se manifestar, 10 chifres dará em 1 hora seu poder. Depois dos 10 chifres ele vai quebrar, arrancar 3 chifres, porque ele vai reinar só com 7 chifres, né? O pequeno chifre mais 7 chifres dá 8, o 8º rei, né? E será um líder mundial. Simplesmente será um líder mundial. Daniel capítulo 8, versículo 26, está escrito, né? Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã. Ou seja, são 2.300 tardes e manhã. Tardes e manhã. Se você transforma a tarde e manhã em um dia, vai dar 1.150 dias, né? Mas a voz disse para Daniel, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, Daniel, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra, né? Então no capítulo 8, Daniel está vendo ali o carneiro, que é os medos persas, né? E vê o bode, que é a Grécia, os gregos. E o bode tinha um chifrão grande, que era Alexandre o Grande. E o chifre foi arrancado, e no lugar dele surgiu 4 chifres. Cassandro, Lisamir, Seleuco e Ptolomeu, os 4 generais que vieram depois de Alexandre o Grande. E diz que depois desses 4 generais, e mais tarde, quando a maldade tivesse chegado ao seu auge, então iria surgir do norte de Israel um pequeno chifre, né? Um rei malvado, um príncipe malvado, né? Que iria crescer muito e cresceria até os céus, iria derrubar estrelas, pisaria nas estrelas, né? Iria vai destruir povos poderosos. Aí é o pequeno chifre, é o anti-Mashiach, a besta, né? Então Daniel 8 fala das 2.300 tardes e manhã, como Daniel capítulo 12, versículo 11, 12, versículo 12 fala dos 1.290 dias, desde o momento em que a abominação da desolação foi instalada. Haverá 1.290 dias, mas feliz, bem-aventurado é aquele que espera até 1.335 dias, né? Aí o Apocalipse 11 fala de 1.260 dias. Mas lá diz, serão 42 meses. O que equivale a 3 anos e meio. Ou seja, é o período da grande tribulação. Está tudo aí na Bíblia, né? Está tudo correlacionado. 1.290 dias, 1.335 dias,
2.300 tardes e manhã, cada um virando um dia, dá 1.150 dias. 1.260 dias, 42 meses, aí no Apocalipse 11, né? Que equivale a 3 anos e meio. Ou seja, todas essas contas, esses valores vão se cumprir. Tudo isso aí vão se cumprir, né? E a Bíblia fala de falsos profetas, né? Matitial, capítulo 24, né? Surgirão falsos profetas. Aqui é um sinal que Mashiach e Yehoshua, em Matitial 24, está dando para o Israel, né? Para os judeus. Embora os judeus não creiam em Yehoshua Mashiach, nem mesmo lê a Brit Hadashah, o Novo Testamento. A Bíblia, o Velho Testamento dos judeus, só tem 24 livros, a Taná, né? Pois hão de surgir falsos Mashiachs e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então, isso aqui já está dizendo o seguinte, ó: não se deve seguir um homem só porque ele diz que é profeta, porque ele diz que é apóstolo. Também não se deve seguir um homem porque ele produz sinais, prodígios, milagres, faz maravilhas. Mashiach disse em Matitial, capítulo 7, versículo 21 ao 24, muitos me dirão naqueles dias: Adon, Senhor, no teu nome eu não fiz maravilhas, sinais, prodígios, milagres, não expeli demônios, expulsei demônios, não profetizei eu e as coisas aconteciam. Ele vai dizer, Mashiach vai responder: eu não vos conheço. Então, nós temos que seguir um homem. Na verdade, temos que seguir ao Criador, Yehová e seu filho, Yehoshua Mashiach. Mas ele deve usar algum homem na terra para pregar a verdade. Porque Achalia Paulo dizia em Coríntios, acho que é 11, né? Sede meus imitadores como eu sou imitador do Mashiach, né? Então Paulo, ele era o portador da verdade. Ele não salvava, mas ele era portador da salvação. E Deus precisa usar um homem. Agora, se você for por sinais, você vai errar, né? Porque um homem levantou alguém da cadeira de roda, olha o Cacu com os apóstolos dele, tudo tirando foto de muleta. Gente, esse negócio de muleta, a Igreja Deus e Amor aqui no Brasil, a IPDA, quantas muletas tem na parede da Igreja Deus e Amor, que tem 1 milhão de crentes no Brasil? Com esse negócio de orar para acontecer milagres, maravilhas, né? É cheio de muleta, e não é só a Igreja Deus e Amor, não. Tem casas de milagre aí em Juazeiro do Norte, no Ceará, cheio de muleta aí, ó. Quer dizer, nem evangélico, nem crente, nem protestante nem pentecostal As pessoas vão lá no Juazeiro, diante da estátua do Padre Cícero, pagar a promessa e são curados. Porque para ser curado, não precisa seguir profeta, apóstolo, pregador. Mashiach disse, tudo é possível ao que crê. William Branham disse, para ser curado tem que ter fé de cura, tudo é possível ao que crê. O William Branham dizia que na fila de oração, quando ele orava, prostitutas, bêbados, ladrões via e recebia cura, enquanto que mulheres santas, que não cometiam adultério, certos pecados imorais, vinha na fila de oração e não era curado coisa nenhuma, acabava era morrendo. E por que não era curado? Mamãe Branham diz, elas são salvas, esses irmãos. Irmãs são salvos, mas eles não têm fé para ser curados. Já outros que não seguem a palavra, não seguem a Bíblia, né, são curados. Porque a fé para curar não depende de obediência a mandamentos da Bíblia, a seguir a palavra de Deus, as Escrituras. Para ser curado não depende disso. Porém, para ser salvo depende de obedecer a palavra. Então, o Mamãe Branham dizia, olha, são salvos, mas não têm fé para ser curado. Os outros não são salvos, são pecadores, mas têm fé para ser curado. E quem está curando não é o profeta, não é o apóstolo, não é o pastor. É a fé da pessoa, gente. Olha o Juazeiro lá. Tem lugar lá, casas de milagre, cheia de muleta que os outros deixam lá. Foi visitar Juazeiro, a estátua do Padre Cícero, lá o reduto
do Padre Cícero, acabou sendo curado, disse que foi o Padre Cícero que curou, mas não foi a estada do Padre Cícero, nem o Padre Cícero, foi a fé. Tudo é possível que crê. O Mambrano fala que na Alemanha havia uma bruxa lá, as pessoas doentes iam nela, a forma dela curar era que ela deixava os doentes ali, saía andando, arrancava os cabelos, chegava a sair sangue e jogava nas pessoas. Ou seja, 30% das pessoas era curada genuinamente, com atestado médico e tudo. Mas era a bruxa que estava curando? O William Brandt disse, não. Era a fé da pessoa, porque tudo é possível que crê. Já está explícito, claro aí na Bíblia. E para não confundir, Machia disse que milagres não quer dizer que alguém esteja pregando a verdade, não. Muitos me dirão, eu fiz milagre, maravilha, profetizei, expulsei demônio. Machia vai dizer, eu não vos conheço, eu não reconheço vocês. Mas eu fiz esse milagre, reconheço o milagre. Ele nem toca nisso. Ele ignora os milagres que esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres fizeram. Ele ignora, ele não dá valor aos milagres. Mas hoje aqui se ignora os milagres. Olha o Cacu casou com 7 mulheres, está tirando foto com muleta na mão, os outros estão dizendo, é homem de Deus, homem de Deus. E a poligamia dele, que as escrituras condenam? E a poligamia do Cacu? E os adultérios do Cacu? Se você quer chamar ele de homem de Deus, é um problema seu. Eu não chamo. Porque eu vou pela Bíblia, não é milagres, sinais, prodígios, que vai me dizer ou vai assinalar que um homem é de Deus ou não. Porque a Bíblia diz, surgirão muitos falsos machias, surgirão muitos falsos profetas, e eles farão grandes sinais. Mas nem por fazer grandes sinais, prodígios, eu devo me deixar ser enganado por sinais, prodígios. Vamos examinar a vida, a vida vivida, como vive tal homem que diz que está produzindo milagre. Oh, mas o paralítico andou, eu não vou discutir isso. Oh, mas o cego viu, eu também não vou discutir isso. O que eu vou discutir e vou olhar é doutrina, é mandamento. Está obedecendo os mandamentos da Bíblia? Como, por exemplo, como eu tenho pregado aqui, a Bíblia diz em Atos 15, 29, para não comer sangue, não comer carne de animal que morreu sufocado, e não comer carnes, comida oferecida a ídolo. Também diz assim, abster-se, é proibida as uniões ilegítimas. O que é união ilegítima? É o oposto do santo matrimônio. O que é santo matrimônio? É uma mulher virgem casando com um homem virgem. E o que é união ilegítima? É quando a mulher virgem casa com um homem que já experimentou mulheres. Ou quando o homem virgem casa com uma mulher que já perdeu a virgindade com outro homem. Casar, não é, a Bíblia não considera casamento nesse caso. Considera como união ilegítima. E se você morrer nessa situação, você irá ao inferno. Como fornicário, fornicária, como adúltero e como adúltera, homem e mulher. Não tem escapatória. Ah, mas aqui na minha igreja, pastor me consagrou a pastora, eu casei com esse problema. Pior ainda, eu já estou no meu 3º casamento, divorciada. Eu estou no meu 4º divórcio, o pastor me consagrou a pastor. Ah, pois a Bíblia não reconhece esse casamento. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12 diz, o homem que despedir e mandar sua mulher embora e casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira esposa. Marcos 10, 11, Marcos 10, 12. A mulher que mandar o seu marido embora e casar com outro homem, comete adultério contra o seu marido. Ah, e você vai dizer, mas ele ressuscitou morto, ele fez o cego ver, ele fez o paralítico andar. Você vai olhar para os sinais. Eu vou olhar para a palavra. Eu não discuto os sinais. Veja que no último dia do julgamento, eles vão dizer a Machia e Yeshua, eu fiz milagre, prodígio, eu expulsei demônio, eu profetizei. Ele nem toca nisso, ele ignora. Ele só vai dizer, eu não vos conheço. Porque desobedecer a palavra. Desobedecer a palavra. Falsos profetas. Não é difícil conhecer um falso profeta. A menos que você conheça a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você vai ser enganado. Porque esses falsos profetas
Eles torcem a palavra. Está aqui na carta de Pedro, né? Acho que é 2 Pedro 3, versículo 14, né? Eles torcem a palavra. O que é torcer a palavra? A pessoa não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não conhece as doutrinas da Bíblia. Então vem esses falsos profetas e prega a Bíblia torcendo a Bíblia, dando outro sentido, um sentido contrário, né? E aí as pessoas vão e acreditam na pregação deles. É simples, por exemplo, a Bíblia diz que casamento é um homem e uma mulher, hétero, né? Mas aí hoje vem esses falsos profetas, e tá cheio o mundo hoje, eles dizem que o homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher. Torceu a Bíblia. Não é isso que a Bíblia diz, não. Eles são capazes de dizer que Davi e Jonatas, a Bíblia diz que Davi amava Jonatas com um amor superior ao amor das mulheres. Eles blasfemam, dizendo que aí era o amor homossexual. Isso é uma blasfêmia, gente. Pregar isso, porque eles querem achar algo na Bíblia para dar amparo, apoiar a homossexualidade e o lesbianismo. E não tem. Paulo diz em Romanos 1 que dos céus vem a ira de Deus, não vem a AIDS, sempre não vem doença contra o lesbianismo e o homossexualismo. Paulo diz que esse é um pecado digno de morte. O uso contrário à natureza, até as mulheres largaram o uso natural, que é uma mulher e um homem, né? Um casamento, e agora inflamaram mulher com mulher, uso contrário à natureza. É um pecado que Deus não aprova. Ele queimou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, virou cinza. Mas eles, torcendo a Bíblia, mulheres pregadoras, pastoras, homens pastores, pregadores, se dizem profetas, lê a Bíblia e dá uma interpretação que não tem nada a ver. Aí os vacilantes e ignorantes acreditam. Assim visto que, estou lendo 2 Pedro 3,14, assim visto que, tendo essa esperança, esforçai-vos, Pedro dizendo, Kéfas dizendo, né? Deixa eu colocar meu óculos aqui. Esforçai-vos, né? Eu vou ler aqui o texto. Esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade de nosso Adonai, nosso Senhor, como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo, ou seja, Kefa falando bem de Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem. Torcer dá um outro sentido contrário. Torcem como fazem com as demais escrituras para a própria perdição. Você vê o que é um falso profeta? Ele prega a Bíblia, mas ele não prega a Bíblia corretamente. Ele dá uma interpretação que é falsa. Ele tem a Bíblia na mão. Por exemplo, não tem mandamento na Bíblia hoje para pagar dízimo. Então dizer o dízimo era dos levitas, é correto. Mas aonde tem levita hoje? Só se for em Israel. E tem como eles receber dízimo lá? Não, porque não tem terceiro templo, Beit HaMikdash. Aí eles dizem, não, mas nós os padres católicos e pastores somos os levitas. Pague o dízimo a nós. Isso está errado. Interpretação, torcendo as escrituras. E o mundo crê, com facilidade, crê nas interpretações erradas que eles fazem da Bíblia. E haverá aumento da iniquidade, né? Matitial 24. Essa legalização da maconha, do aborto, do homossexualismo, do lesbianismo, de casamento do homem com homem, de mulher com mulher. Também esse crescimento da iniquidade, a multiplicação, aponta para a escalada da violência, da maldade, do tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico humano, a banalização dos valores familiares e da moral,
Tudo isso está a acontecer hoje, né? Os valores familiares foram jogados, esquecidos, na moral foi para a lata do lixo. Que o que é virtuoso hoje é ser imoral, né? É falar palavrão. Olha, existe pessoas aí no YouTube, comentaristas, principalmente de geopolítica, que eu não consigo ouvir, não fala muito palavrão, entendeu? Eu não consigo ouvir, eu começo a ouvir, o primeiro palavrão que fala, eu saio fora. Eu não sei como que você consegue, porque Paulo diz assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Só o que for de edificação, né? Então hoje, mesmo comentaristas de geopolítica, jornalistas, ou que tem seus canais, ele tem que falar palavrão, 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 para tentar ganhar número de seguidores, porque quanto mais imoral, pervertido ele falar, mesmo comentando coisa que não tem nada a ver com palavrão, é isso que o povo gosta. E a iniquidade vai se multiplicar. A escalada da violência, né? Vimos agora em São Paulo, uma mulher bombeiro civil, acho que jogou um balde de gasolina no marido e ateou fogo, né? Ou seja, um bombeiro é para salvar a pessoa do incêndio, mas agora estamos vendo bombeiro queimando os outros, né? A maldade. E se eu for falar de maldade, não tem aí Cidade Alerta, né? Não sei se é da Record, do SBT. Se você parar para ouvir esse jornal, é só maldade, é um crime pior do que outro crime. Filho matando mãe, filha matando mãe, filho matando pai, filho matando pai, filha matando pai, pai matando filho e filha, mãe matando filho e filha, mulher matando marido, feminicídio, marido matando mulher. Se você assistir, é um crime pior do que outro crime. Não tem freio. Só vai inovando a maldade. E aí vem o tráfico das drogas, né? Tráfico de órgão, tráfico humano. Tudo isso envolve o crescimento da iniquidade. E por multiplicar-se a iniquidade, Machia disse, o amor de muitos esfriarão. Isso aí tem a ver com a legalização da maconha. Diz que quem usa maconha, o cérebro vai ficando pequeno, diminui, né? Vai fumando maconha, os olhos ficam vermelhos igual brasa, né? A pessoa fica agitada. Mais tarde usou tanta maconha, marihuana, que ficou dependente, o cérebro ficou miudinho. Aí você vai conversar com uma pessoa que é usuário de maconha, de marihuana, né? Cannabis, ou seja, é uma pessoa acelerada. Até o jeito, o comportamento de uma pessoa acelerada. Isso porque maconha, marihuana, cannabis não faz bem. Diminui o cérebro, é científico. Olha onde a fumaça da maconha tem efeito. Diminui o cérebro. E aí legaliza o aborto. Legalizam a homossexualidade. Legalizam o lesbianismo, mas essa multiplicação da iniquidade também aponta para o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, onde fala da apostasia. Ou seja, o homem do pecado, o antimachique, que se chama de anticristo, não pode aparecer sem que primeiro venha a apostasia, a rebelião. A rebelião contra quem? Contra o Criador, Deus o Criador, contra o Criador e Jeová. A rebelião contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, contra os mandamentos da Bíblia, contra o que o Evangelho de Achali, o apóstolo Paulo, ensina. Toda essa rebelião já está aqui. Porém, Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, que nos últimos dias os tempos serão difíceis. Mas Paulo diz lá que a sã doutrina volta. É interessante isso, né? 2 Timóteo, capítulo... Estou quase terminando minha pregação. Capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo está dizendo que o que ele pregou, é uma profecia de Paulo, que Paulo pregou há 2000 anos atrás, vai voltar nos últimos dias. Vai voltar próximo ao arrebatamento.
vai voltar no tempo do fim. E eu acredito que o que eu estou a pregar aqui nesta hora é o regresso da sã doutrina. Eu conjuro-te diante de Deus, ó Timóteo, e de Mashiach Yoshua, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e pelo seu reino, proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão, coceira nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-se para as fábulas. Tu, porém, se sobra em tudo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de um evangelista, realiza plenamente o teu ministério. Então, Paulo está a dizer que a sã doutrina volta, a sã doutrina regressa. E o que está faltando para o arrebatamento? O que está faltando? É os 3 sinais de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 18. O mesmo Senhor descerá do céu com um sinal, aí para mim a construção do terceiro templo, do Beit Tamigdash. Segundo sinal, a voz do arcanjo. Terceiro e último, a trombeta divina. Essas 3 coisas que restam, né? E brevemente vai se cumprir. Olha aqui, o Criador Jeová e seu filho Yahushua Mashiach abençoe essa palavra nesta hora. Amém.